Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo sofre com um gramado horroroso, mas vence o Atlético Goianiense na sua estreia pelo Brasileiro. Mais um reforço à vista. Landim topa pagar 24 milhões e dar chapéu no São Paulo por Estrela. Flamengo e Quinça da Argentina jogaram ontem pela Champions League Américas. Flamengo emite comunicado sobre situação do lateral esquerdo Matias Vinha. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, olha a minha cara de decepção de novo. Que sufoco, que campo horroroso, que juiz, oh, coisa horrível. Flamengo sofreu, não jogou bem, mas venceu o Atlético Goianiense no Serra Dourada pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo com uma arbitragem polêmica, com 2 pênaltis marcados, 3 expulsões, um impedimento muito bem marcado que anulou o gol deles. Foram os gols do De La Cruz e do Pedro que fizeram o sofrimento ser menor, né? O Mengão conquistou os 3 pontos, Luiz Fernando descontou lá para o Atlético Goianiense. O campo de várzea vergonhoso, inclusive uma cena bizarra, chamou a atenção no intervalo. Um funcionário do Atlético Goianiense dando martelada em cima de um buraco, numa grama, que coisa horrível, um morro que havia ali no campo, onde teria dado um problema no sistema de irrigação. Ridícula aquela imagem que foi para o mundo todo, gente. E com certeza, sem querer passar pano para o nosso time, isso dificultou demais o jogo das duas equipes, que não conseguiam acelerar o ritmo do início da partida, né? E passaram algum tempo se estudando para começar a saber como articular as jogadas. Aos 13 minutos, o Jair Ventura perdeu a linha e foi expulso por reclamação. Aí o Flamengo terminou o primeiro tempo com 57% de posse de bola e, apesar de ter dado 7 finalizações, somente 2 no alvo, né? Mas causaram pouco perigo lá para o Atlético Goianiense. O Dragão, no entanto, parou 2 vezes nas mãos do Rossi e não conseguiu abrir o placar também. A expulsão do zagueiro Alix Vinícius foi determinante para o Flamengo sair na frente, porque já nos acréscimos o zagueirão cometeu falta no Pedro, que ia partir livre para fazer o gol, vamos combinar, e acertadamente recebeu o cartão vermelho por ser o último homem, ponto final. De La Cruz, com uma cobrança lá, Zico marcou um golaço, aço. A bola entrou lá onde a coruja dorme, como diziam lá no meu tempo, né? E esse aí foi o seu primeiro gol com a camisa do Mengão. Parabéns, De La Cruz, golaço. Aí veio o segundo tempo e o Tite colocou o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha, que saiu machucado lá com o tornozelo direito inchado, né? E o Flamengo voltou muito mal e mesmo com um homem a mais, e viu o Atlético Goianiense mais organizado na busca pelo empate. Aos 17 minutos, Luiz Fernando se antecipou ao Ayrton Lucas e marcou o seu gol de cabeça. E aos 22, o Léo Pereira, numa bobeira de principiante, para com isso, Léo Pereira, empurrou dentro da área o Luiz Felipe, que assediava o Rossi, e o juiz, acertadamente, marcou o pênalti para todo mundo ficar de boca aberta, porque eu nunca vi um negócio desse, né? Ah, pelo amor de Deus, Léo Pereira, porra, para com isso. Aí o Shailon foi lá, ficou lá, fez aquela cena toda, chutou e a bola bateu na trave direita, mas com certeza, se ela vai para dentro, o nosso goleirão pegava, né? Porque ele estava muito bem na jogada e a mão dele estava bem próximo da bola. Eu acho que ele pegava. O Flamengo teve poucas chances depois disso, enquanto já o Atlético Goianiense arriscava mais e chegou a marcar o seu gol na virada, mas o VAR, graças a Deus, anulou por conta de um impedimento milimétrico que o Bandeira já tinha assinalado na hora do jogo e o VAR confirmou depois de quase 5 minutos analisando, o que gerou ainda mais polêmica no Serra Dourada, né? O Flamengo tentava criar, mas não era efetivo no ataque, não tinha aquela sua habitual intensidade, era muito toquinho para os lados, toquinho para trás, lembrou muitos tempos lá do Sampaoli, eu fico até arrepiado em falar isso. É bem verdade que o Atlético estava todo retrancado, né, jogando nos contra-ataques, e o Flamengo não tinha verticalidade, até que o Ayrton Lucas foi lá, arriscou de longe e a bola explodiu no travessão, aí o Flamengo parece que acordou e deu uma melhorada, né? Já nos minutos finais,
A última polêmica, pênalti para o Flamengo. Bruno Henrique e Maguinho se chocaram na área e o árbitro vai até a cabine do VAR e acertadamente marca mais uma penalidade, porque o lateral do Atlético Goianiense deu mesmo uma cotovelada no Bruno Henrique e tirou até sangue da sua boca e ainda foi expulso. Aliás, eles vinham ali se engalfiando ali toda hora. O Pedro foi lá, bateu forte no canto do goleiro, que nem se mexeu, e deu a vitória para o Mengão, 2-1, contra o bom time do Atlético Goianiense, que vinha de 15 vitórias consecutivas, com 50 gols marcados em 19 jogos, e um tricampeonato inédito. Mas jogou tudo isso fora pela ganância dos seus diretores, que transferiram o jogo do seu excelente estádio, que só tem capacidade para 12 mil torcedores, para um arrasado gramado do Serra Dourada, que tem capacidade de 50 mil torcedores, e deu no que deu. Ganharam dinheiro, mas perderam o jogo. O lateral Vinha, depois de um choque de cabeça violento contra o zagueiro Adriano Martins, sofreu uma concussão e saiu de campo, e logo depois de ficar ali no banco, começou a passar mal e foi levado rapidamente para um hospital de Goiânia, e o zagueiro também saiu logo de ambulância para o hospital. O Vinha, ele tem um histórico de concussão. Em 2020, quando ele jogava pelo Palmeiras, ele sofreu um choque num jogo lá contra o Corinthians, muito parecido, e depois no outro jogo ele jogou contra a Ponte Preta com o capacete daqueles que os caras usam lá, naqueles jogadores de rugby. Na noite de ontem, o clube publicou uma nota oficial sobre a situação do lateral. Aspas. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matias Vinha foi encaminhado para o hospital, seguindo o protocolo de concussão cerebral. O lateral realizou exames que não constataram lesão cerebral. Segue em acompanhamento pelo Departamento Médico do Flamengo e retorna com a delegação para o Rio de Janeiro. A substituição do Vinha foi a primeira vez que o Flamengo se valeu dessa nova regra, que permite colocar um jogador extra em caso dessa contusão, a concussão. Embora não tenha gastado todas as 6 substituições a que tinha direito, o Tite fez uso da parada extra permitida pela regra para colocar o meia Lohan no fim da partida, depois de já ter parado a partida 2 vezes. Vale lembrar, que o lateral direito Varela foi cortado na última hora porque apresentou um quadro viral com febre e dores no corpo. O Flamengo volta a campo pelo Brasileiro nessa quarta-feira no Maracanã contra o São Paulo às 21h30. Vamos lá, jogador por jogador. Goleirão Rossi salvou um chute a queima-roupa, defesaço do Emiliano Rodrigues no primeiro tempo. No segundo tempo, acertou o canto do pênalti batido pelo Shailon, que pegou na trave. Eu acho que ele pegaria esse pênalti. Nota 6. Ayrton Lucas, fez um primeiro tempo muito bom, mesmo jogando improvisado pela direita, Bobeou na hora do gol do Atlético Goianiense, quando deixou o Luiz Fernando cabecear para marcar o gol deles. No segundo tempo, acertou um balaço no travessão e, na minha opinião, fez uma boa partida. Nota 6,5. Fabrício Bruno, atuação muito discreta, mas sem comprometer como sempre, nota 6. O Léo Pereira vinha fazendo uma partida até que tranquila, até que no segundo tempo, numa jogada bizonha, de principiante, deu um empurrão dentro da área no jogador do Atlético, que estava coçando ali o Rossi, e o juiz não teve outra atitude senão marcar certamente o pênalti, que se tivesse entrado poderia ter comprometido todo o trabalho do time. Nota 4 para o Léo. Léo, toma jeito, hein? Carlinhos, entrou no seu lugar fazendo a sua estreia, mas pouco apareceu. Nota 5. O Vinha foi discreto tanto no apoio quanto na marcação. No fim, teve uma dividida forte de cabeça e precisou ir para o hospital. Nota 5. O Gerson, depois de 2 meses parado, ele voltou na reta final do jogo, se movimentou bem, mas ainda demonstrou falta de ritmo, que é normal, mas fez uma boa partida pela direita no final do jogo, até fez uma boa jogada ali. 5,5. O Pulgar, O Pulgar fez uma falta por trás que, na minha opinião, merecia ter levado um cartão amarelo, sim. E por conta disso, por reclamação, o técnico Jair Ventura foi expulso logo no comecinho do jogo. Realmente aquela falta ali foi por trás e era falta para cartão. Juizão, você deu mole. Flamengo agradece. Falhou ao não conseguir cortar o cruzamento na chance clara do Emiliano Rodrigues no primeiro tempo. Mas depois da saída do Léo Pereira, ele foi improvisado na zaga e não comprometeu. Nota 5,5.
O De La Cruz foi o cara do jogo para mim, sempre vertical e ainda por cima fez um golaço de falta lá, Zico. Lá onde a coruja dorme, sensacional, valeu o ingresso, nota 8. Lohan, né, entrou no seu lugar, né, no finalzinho do jogo, tentou ajudar o ataque, mas não teve tempo para muita coisa, né? Para mim, deveria ter entrado muito antes. O Tite demora muito a mexer, cara. Nota 5. Arrascaeta, partida muito apagada, fez uma boa jogada pela direita ali no primeiro tempo, quando ele cruzou para o Cebolinha e o Cebolinha demorou para chutar, né? Depois passou o jogo todo sumidão, até levantar uma bola na área em que o Bruno Henrique sofreu o pênalti salvador no final do jogo. Nota 5. Luiz Araújo bloqueou um chute na área em jogada ensaiada do Atlético Goianiense. Conseguiu uma ótima arrancada pela direita ali na melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo. Mas na etapa final, como sempre, sumiu do jogo. Nota 5,5. Vitor Hugo entrou no seu lugar e pouco teve tempo ali para produzir alguma coisa. Nota 4. O Pedro não foi bem como vinha atuando nos últimos jogos, mas mesmo assim foi decisivo. Sofreu a falta da expulsão do Alix, né, no gol do De La Cruz e cobrou muito bem o pênalti no gol da vitória, nota 7. Cebolinha, né, foi quem mais tentou no primeiro tempo. Acertou um chute que passou pertinho do ângulo. Depois recebeu um cruzamento do Arrascaeta na área, mas dominou errado e demorou demais para chutar. E em outra bola concluiu também mal por cima. Saiu machucado no intervalo, nota 5,5. Bruno Henrique entrou no lugar do Cebolinha no intervalo, mas só apareceu na reta final do jogo. Conseguiu uma boa arrancada no fim e sofreu o pênalti que resultou no gol da vitória marcado pelo Pedro. Nota 6 para o nosso Bruno Henrique. O Tite, né? O Tite é um cara muito polêmico, né? Apoiou lá o Jair Ventura. Não tinha nada que ficar, tinha que ficar quieto, cara. Seu time, mais uma vez, não soube explorar a vantagem de ter um jogador a mais, né, e conseguiu uma vitória chorada, né, um apagar das luzes lá, graças a um pênaltizinho no final do jogo. Demorou demais a fazer as substituições, porque tinha um homem a mais, tinha que botar o time mais para cima e não abriu mão do seu sistema defensivo, segurando o jogo. Nota 5. E para o time, por ter conquistado os 3 pontos, por ter vencido uma equipe tricampeã e muito bem armada e veloz, que tinha 15 vitórias, 50 gols marcados em 19 jogos, num gramado horroroso, esburacado, em péssimas condições, eu vou dar nota 6. E você? Qual é a nota que você dá para o nosso time? Coloca aí! O Flamengo venceu a equipe do Fluminense por 1-0 em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Rio Sub-20 na tarde desse domingo. A partida de ida disputada na Gávea teve 1-1 no placar e o mais querido teve que vencer em Xerém, na casa dos rivais, para garantir a classificação. Ganhar do Fluminense não tem preço. Aos 38 minutos do segundo tempo, o meio-campista Vitor Silva, camisa 47, fez o gol logo depois de ter entrado em campo. Com uma bela chapada no ângulo, o jogador marcou o gol que deu números finais para a partida e encaminhou o Flamengo para a grande decisão do torneio. A final da Copa Rio Sub-20 vai ser disputada contra o Vasco da Gama, que venceu o Botafogo nesse domingo por 2-1 no estádio Nivaldo Pereira. O primeiro jogo da decisão vai ser no próximo sábado, no campo do Vasco. O Flamengo perdeu para o Quinça da Argentina por 92-80 nesse domingo, na final de basquete Champions League Américas, em Santiago del Estero, na Argentina. Com o resultado, o Mengão ficou com o vice-campeonato, o terceiro da sua história. O cestinha do Flamengo na partida foi Franco Balbi, com 16 pontos. O Flamengo agora volta as atenções para disputar os playoffs do Novo Basquete Brasil. A partir da semana que vem, o adversário nas oitavas de final será o Botafogo. O Flamengo entrou em quadra com o quinteto Franco Balbi, Gui Deodato, Didi Lousada, Caio Gonçalves, Gabriel Jaú. O técnico Gustavo de Conte repetiu a formação oficial que venceu o Halcones da Xalapa do México nas semifinais. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Rapidinho, simples assim, muito obrigado.
Depois de conquistar o seu primeiro título na temporada de 2024, o Mengão está de olho no mercado da bola, né? E o presidente Rodolfo Landim aceitou pagar 24 milhões de reais para ter um reforço e dar um chapéu no São Paulo. Segundo informações do portal UOL, o São Paulo estaria interessado na contratação do zagueiro Wagner Leonardo, de 24 anos, que vem sendo um dos destaques do Vitória, desde a temporada passada, quando ajudou o clube baiano a subir para a elite do futebol brasileiro. Mas agora o Flamengo entrou no meio do interesse do São Paulo e quer contar com o Wagner Leonardo no elenco do Tite, que teme perder o Fabrício Bruno no meio do ano para o futebol europeu. A alta cúpula do Flamengo chegou a conversar com os representantes do zagueiro do Vitória e teve a informação que o clube, que detém os direitos econômicos do jogador, pede 24 milhões de reais para liberar o zagueiro em definitivo. O nome do Wagner Leonardo já foi aprovado pelo técnico Tite e por toda a sua comissão técnica. Nos próximos dias, a alta cúpula do Flamengo deve enviar uma proposta para a contratação do zagueiro. Vale lembrar que o Wagner Leonardo tem 24 anos, 1,86 m de altura, é um zagueiro canhoto que tem contrato com o Vitória até 31 de dezembro de 2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 1,5 milhão de euros. Aí eu te pergunto, você conhece o Wagner Leonardo? Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço, bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!